Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E não sei se você acompanhou ou acompanha, mas saiu a versão do Flutter 2.8. Mas e aí? Você deve atualizar? Não sai daí que eu vou explicar tudo direitinho. Então não sai daí, roda a vinheta. Show de bola, galerinha. Então vamos lá, galera. Hoje, essa semana, né? Dia 8, se eu não me engano, saiu a versão nova do Flutter, a versão 2.8. E com elas vieram melhoria de desempenho, novos recursos de Firebase, desktop, atualizações de ferramentas e muito mais. Mas será? Última atualização do ano, será que vale a pena mesmo a gente atualizar? Será que a gente não vai ter nenhum problema? Eu fiz um teste geral na versão 2.8, junto lá com o pessoal lá na academia do Flutter, né? Que toda atualização nós fazemos sempre um mutirão para ver se não vai quebrar para ninguém, né? Então lá dentro do curso da comunidade da academia do Flutter nós fazemos esse tipo de teste, né? Todos nós, para a gente chegar numa conclusão junto, se atualiza ou se não atualiza. E nós tem uma solução, mas fique até o final do vídeo que você vai saber a minha opinião sobre se deve atualizar ou não. Mas vamos lá. Mas o que veio de atualização? É importante porque às vezes vem tudo lá, um documento meio que em inglês, né? Às vezes é difícil de entender, então eu vou passar tópico a tópico aqui pra gente conversar sobre, eu tentar explicar pra vocês o que vem de grande, de importante nessa atualização, tá bom? Primeira coisa que a gente que a gente começa a olhar eles mexeram muito na questão de performance, desempenho mesmo. E a primeira alteração grande que eles fizeram é sobre a latência de inicialização do aplicativo. Não sei se você sabe, né? Mas o Flutter, ele tem, na verdade, quem starta ele é o Android. Então sempre sobre um aplicativo Android ou iOS, né? No sistema operacional que você vai estar startando a aplicação. E esse sistema operacional, o nativo, starta a Dart VM, né? Starta a estrutura do Dart e o Flutter, tá? Então existe um tempo, vamos dizer assim, um lagzinho entre essa inicialização do Android e a inicialização do Flutter. E isso em alguns aplicativos às vezes fica um pouquinho mais visível, né? E eles estão mexendo muito, a cada atualização eles estão sempre tentando reduzir mais e mais essa atualização, essa mudança, tá? Essa start, vamos dizer assim, esse warm-up que a gente fala, né? Esse start do Flutter. E nessa versão, eles fizeram uma melhoria significativa, né, com relação a isso. Foi testado no Google Pay, né? O Google Pay agora ele é todo 100% Flutter e ele é um aplicativo que tem mais de 1 milhão de linhas de código. Então, eles pegaram um aplicativo que tinha uma quantidade grande de código para justamente tentar fazer essa melhoria. E eles trouxeram uma informação importante aqui, que eles conseguiram melhorar nessa última versão 50% em devices low cost, né, que eles falam, que é devices de baixo custo, que são aqueles devices que tem menos processamento, né, vamos dizer assim, vamos supor aqui no Brasil seria aqueles com menos processamento, por exemplo, os J1, Samsung ou mesmo até outros Motorola G alguma coisa, mais antigos, né? Que tem um baixo processamento, baixa memória. Então eles conseguiram deixar 50% mais rápido esse warm-up, esse start do Flutter. E isso é muito legal. Em aplicativos em sistemas devices de ponta, como iPhone 12, Galaxy Note 20, sei lá, S21, alguma coisa nessa linha, eles conseguiram reduzir em 10% essa velocidade de carregamento. Então eles utilizaram de um aplicativo que tinha uma quantidade muito grande de linhas de código para justamente entender e conseguir melhorar isso, tá bom? Então essa foi uma das melhorias que eles trouxeram de performance. Outra questão, eles mexeram também na parte de coletor de lixo, no tal do Garbage Collection. Se você não é de uma linguagem que tem esse tipo de comportamento, eu vou tentar explicar um pouquinho mais sobre essa questão do Garbage Collection. Garbage Collection nada mais é do que um software que fica rodando, na verdade, olhando a memória do computador, do seu sistema. Por quê? Porque ele vai ficar olhando a memória, identificando os pontos onde ele precisa, vamos dizer assim, matar aquela variável, tá? A variável é a parte principal, né? Nós temos variáveis pela aplicação como um todo. E essas variáveis elas são alocadas dentro da memória. Só que quando ela deixa de existir,
ela continua lá dentro da memória, né? Nós não desalocamos ela, como em outras linguagens mais antigas, a gente tinha que ter essa questão, a gente alocava na memória e depois destruía, tirava ela da memória. A gente não precisa fazer isso nas linguagens mais novas, nós precisamos somente não ter mais a associação a ela. Por isso que eu falo que dentro do Dart é muito ruim você ter, por exemplo, variáveis de nível superior ou variáveis globais, que o povo fala que é sempre muito ruim. Por quê? Porque ela nunca morre. Né? Então ela vai ficar sempre ativa dentro da sua aplicação. E isso é ruim porque o coletor de lixo não consegue tirar ela, desalocar ela e diminuir a memória do seu aplicativo, de utilização do seu aplicativo. E eles fizeram algumas melhorias nessa limpeza, no coletor de lixo do próprio Dart. Tá? Então isso vai deixar mais otimizado, deixar a nossa aplicação mais rápida e melhor para a gente trabalhar. Beleza? Essa foi uma melhoria, então só para você ter uma ideia do que é Garbage Collector, às vezes você lê lá e nem sabe o que é isso, tá bom? Melhorias de memória, também foi feito umas melhorias de memória, eles meio que, era muito difícil você identificar o que era o Dart sendo startado, a alocação de memória para o Dart, da VM do Dart, o que era da sua aplicação. E aí eles fizeram que foi meio que uma divisão, né? Eles dividiram esse carregamento, eles separaram esse carregamento em threads separados, em isolates separados, né? Com isso você ganha, vamos dizer assim, você consegue saber o que é do Dart e o que não é. E isso, além disso, a grande vantagem disso é que isso gerou uma economia de mais ou menos 40 megas de memória de utilização, e ele só é executado, vamos dizer assim, quando realmente é necessário. Então esse carregamento da VM e da aplicação, eles dividiram lá de uma forma onde conseguiram otimizar isso. Tá bom? Tiveram também melhorias no profile, agora a gente consegue fazer algumas notificações, consegue ver as notificações, as coisas acontecendo no modo profile, também em release mode, tá? Então no módulo que vai para produção. Isso eu não vou entrar muito no detalhe, porque isso são coisas mais complexas, né? Então eu não vou ter entrado, não sei qual que é o seu nível de conhecimento, então eu não vou entrar muito no detalhe dessa questão de profiles, tá bom? Fizeram algumas melhorias também no DevTools, então o DevTools agora tem uma ferramenta onde você consegue fazer o tracking o rastreio, né, da sua UI, então você consegue problemas de UI, de carregamento de tela, vamos dizer assim, você consegue pegar também lá no DevTools, em ANSI Tracing, alguma coisa assim que você tem que habilitar lá. Tá bom? No Flutter Web também tem uma questão interessante que é o quê? Você pode colocar, tem um elemento, um widget lá que você pode colocar HTML direto dentro do Flutter, né? Então se você tem um video player de outra tecnologia, por exemplo, sei lá, um Vimeo da vida, você quer colocar dentro do Flutter, você consegue, tem um widget específico que chama HTML View Widget, alguma coisa assim. E esse widget, ele tinha um problema. Que na verdade toda vez que a tela rebuildava, ele atualizava o código, né? Ele atualizava aquele código e aquela informação ali. E isso era muito ruim, por quê? Porque ficava muito pesado, né? Então para melhorar a performance disso, eles fizeram uma mudança dentro desse widget, onde agora ele não carrega mais toda vez. Ele simplesmente tem um cache dentro dele e ele não precisa ficar sendo atualizado toda vez. Então isso é interessante, porque traz uma melhoria de performance no Flutter Web também, tá bom? E com a versão do Flutter 2.8, veio junto a versão do Dart 2.15, tá? Então isso é interessante porque veio uma questão, veio uma funcionalidade, duas funcionalidades que eu vi que são interessantes lá dentro dessa versão do Dart 2.15. É o Constructor Tier Off, que é a possibilidade de você enviar parâmetros como por função, né? Mas não só parâmetros, agora construtores, né? Por isso que é Constructor Tier Offs. Vou fazer um exemplo aqui com vocês e algumas melhorias de enum também, porque os enums do Dart são bem ruinzinhos, bem simples, né? Para quem veio do Java, por exemplo, você tem o poder de um enum, que você pode ter até atributo. Agora eles deram uma melhoradinha. Ainda não tá lá aquelas coisas, mas deram uma melhoradinha. Eu quero falar sobre o Constructor Tier Off com vocês. Então, vou fazer aqui pelo Dartpad mesmo. Vocês estão vendo minha tela aí, vamos fazer pelo Dartpad mesmo. Nós vamos construir um códigozinho aqui, tá? Dentro desse cara eu vou criar aqui uma class, saudação, ok? E dentro dela eu vou colocar aqui uma string que vai ser um nome, tá? Como, dedo gordo, string com nome, opcional, tá? E dentro dessa string eu vou criar aqui um construtor nomeado, ponto nome. E dentro dele eu vou receber esse nome, tá? Esse construtor, quando for invocado, ele vai fazer um print. Um print que vai ser olá, olá e o $nome,
Beleza? Só para você ter essa estrutura. Como nós passamos aqui, automaticamente ele já foi promovido, então a gente não precisa fazer nenhuma outra alteração. Então o que a gente fez aqui? A gente acabou de criar um construtor nomeado, aonde eu fizer saudação.nome e passar um nome, ele vai imprintar esse nome aqui para mim, tá? Então vamos criar aqui uma variável final, nomes é igual a um array de Rodrigo e Guilherme. Pronto. Esses dois carinhas aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nomes, ponto, for each, e aqui eu vou passar saudação, ponto, nome, tá? Isso aqui, na versão anterior, não é permitido. Nós podemos passar funções. Se isso aqui fosse uma função, saudação, ó, se isso aqui fosse só uma saudação nome, uma function, uma função de nível superior, né? Aqui, void saudação nome, e aqui eu recebesse uma string nome, isso aqui seria permitido. Vou até comentar aqui. Saudação nome. Isso aqui seria permitido eu fazer. Se eu rodar esse código aqui na versão 2.14 que eu estou usando, a Old Channel, tá? Então isso é interessante também, que o Dashpad agora você consegue selecionar o channel que você quer trabalhar. Então aqui, ó, Old Channel, que é a 2.14, isso aqui funcionaria tranquilamente. Porém, se eu quisesse trabalhar com um construtor nomeado, por exemplo, eu não consigo. Não é permitido eu fazer esse tipo de coisa na versão 2.14. E aí que veio essa alteração do tier of constructor, tá? Porque agora na versão estável 2.15, esse tipo de chamada, você passar para uma função, um construtor nomeado, é permitido. Isso é muito legal por quê? Não sei se você lembra lá dentro do Flutter, mas nós temos as famosas modos, isso aqui é um projeto lá da academia do Flutter, que é um modelo de chat. Nós temos o quê? Um construtor do tipo factory, que é o quê? O chat.fromMap, que é aquele cara que recebe um map para a gente fazer a conversão. Nós não conseguíamos, antigamente, fazer a chamada diretamente dentro de um map, né? Então, se aqui eu tivesse um map, por exemplo, eu não poderia fazer essa chamada automaticamente. Eu teria que, na versão anterior, ó, na versão old, eu teria que chamar aqui nome igual maior, saudação.nome, passando o nome. Normalmente a gente fazia esse tipo de coisa. E é a mesma coisa. No From Map a gente tinha que fazer esse tipo de coisa. Se você programa em Flutter já, você já deve ter passado por isso. Na versão nova eu não preciso dessa declaração desse jeito. Basta eu simplesmente chamar aqui diretamente o saudação.nome. Ele vai já pegar o nome, fazer a atribuição direta e invocar o meu método. Eu vou ter aqui um mapa de saudações. Então até se eu fizer aqui, vou colocar um saudação.nome. E vou colocar aqui dentro do nome, em vez de receber diretamente, eu vou receber aqui um string nome, vou fazer um mapeio aqui. This.nome é igual a olá, $nome. Ok? Vou fazer um map agora. Saudação, nome, hello. Pronto. Saudação, hello. Vou fazer aqui um map saudação.hello. Isso na versão já nova, tá? E aí eu vou ter aqui uns nomes, saudações, é igual a esse cara aqui, certo? Ponto toList, porque agora ele não faz a conversão automaticamente desde a versão 2.2. E agora se eu fizesse saudações.for each, e aqui eu passar o print, por exemplo, para a gente ver o que está acontecendo, veja o que ele vai fazer. Ó. Nós teremos aqui agora um array instance of saudação. Por quê? Porque eu tenho aqui o print, ele está printando o cara, eu vou fazer aqui uma alteração. Então, nome é saudação. E agora eu vou fazer print saudação.nome. Tá? Só para a gente ver. Isso aqui é um exemplo bem fictício aí, mas só para você entender o poder que nós temos agora. Olá, Rodrigo. Olá, Guilherme. Então, agora nós fizemos a construção, agora você consegue fazer esse tipo de coisa. Seria a mesma coisa que a gente chamar o from map diretamente aqui na nossa lista. Isso vai ajudar bastante, vai deixar o nosso código muito mais claro, mais interessante. Então essa é uma alteração do Dart 2.15
né? Muito legal e importante pra gente trabalhar, beleza? Uma outra coisa que a gente já vai falar aqui, eu ia falar depois, mas já que a gente já tá aqui, eu vou te mostrar aqui pra vocês. Nós não temos mais o canal de Dev, o Channel Dev. Eles fizeram uma pesquisa e eles deixaram de atualizar por um bom tempo e quase ninguém reclamou. Existia o canal Stable, Beta e Master somente. Stable, Beta, Master e Dev. Existia 4 canais. Stable, Beta, Master e Dev. 4 canais. O Dev dava muito trabalho para eles manterem mais um canal. Então eles estão descontinuando, eles estão deixando como obsoleto e não vão mais atualizar o canal de Dev. Então isso é muito importante. O canal que vai ser atualizado é o canal da Master. Esse é o canal que você quer as atualizações do dia a dia. Os caras dos engenheiros da Google comitando e fazendo as coisas. Então você tem que apontar para o canal de Master agora. E o Dev não vai mais existir. Eles fizeram uma pesquisa, parece que menos que 3% dos usuários, dos desenvolvedores, trabalhavam com o canal de Dev, tá bom? Então isso não existe mais. Se você usa o canal de Dev, muda para Master, que esse vai ser o canal principal agora. Mas lembrando que a Master pode quebrar a qualquer momento. Se você quer atualizações de beta mesmo, vai para o canal de beta, tá? Voltando aqui agora para as atualizações. A próxima atualização, agora eles fizeram várias atualizações de pacotes, né? Por exemplo, como as melhorias do WebView. O WebView agora está na versão 3.0. Eles fizeram várias melhorias, como agora você consegue fundo transparente, suporte a post, gravação de cookies antes do carregamento. Isso é importante porque às vezes ele só conseguia carregar o cookie depois que ele carregava o conteúdo da página. E isso às vezes quebrava a página, dava um grande problema pra gente. Agora ele grava os cookies antes de fazer o carregamento da tela, tá bom? E uma coisa muito legal que entrou em beta ainda, não é uma versão stable, tá nessa versão 3, mas ainda é beta, tá? Pode dar problema. É o que? A utilização de WebView dentro do Flutter Web. Isso é muito legal, porque a gente sentia falta, né, de colocar um iframe, colocar uma URL lá, por exemplo. No Flutter Web não tinha esse tipo de coisa. E agora o WebView também roda dentro do Flutter Web, tá? Então é uma versão beta ainda, mas já é alguma coisa. E tem muitas mais outras atualizações. Dá uma entrada lá no Flutter WebView para você ver todas as alterações. Outra questão é a análise do Flutter Favorites, né? Foram adicionados mais pacotes dentro do Flutter Favorites. Eu vou falar só de 2 que são importantes, que eu considero importantes, que eu uso, que é o Freezed. O Freezed agora é Flutter Favors, tá? E o Drift. Drift é o substituto do More, tá? Então ele foi renomeado, né? Entre aspas, ele foi renomeado. Então agora não existe mais o More, ele foi renomeado por Drift, ou Drift, sei lá como é que pronuncia esse cara. E ele vai ser agora o novo More e ele é um Flutter Favors. Tem outros pacotes lá também, mas os mais conhecidos são esses 2 caras aí, tá? O Firebase, também vieram muitas alterações do Firebase. O Firebase agora dá suporte dentro do próprio Dartpad que nós vimos. Nós podemos adicionar agora as dependências do Firebase para fazer algum teste. Não vejo grandes utilidades nisso, né? Porque Firebase são coisas mais complexas. Mas caso você precisa fazer algum teste, alguma coisa, em alguma collection, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você pode usar o Dartpad para te ajudar com isso, tá bom? Agora o Firebase tem essas libs também lá dentro do Dartpad. Ok? E agora também eles adicionaram uma inicialização única dentro do Dart, né? Dependendo da plataforma que você tinha, às vezes você tem parâmetros diferentes para inicializar. Eles colocaram lá uma flag bem interessante que agora você consegue adicionar o da Platform Channel. Então, na plataforma que você tá, você só passa isso e ele automaticamente já configura para você, não tem que fazer ifs lá dentro do seu código. Isso é legal porque para agora que a gente está indo para esse mundo multiplataforma mesmo de verdade, né? Não só mobile, web, desktop, é importante esse tipo de alteração. Tá bom? E também vieram o que? Firebase UI. É uma estrutura que eu não sei ainda, eu não testei, então eu não sei ainda se é realmente útil ou não, tá? Mas foi criado um Firebase UI, que é o quê? Uns widgets para você trabalhar diretamente com os serviços do Firebase. Então tem lá a List Data Table, onde você faz uma lista direto da Store, de um Firebase Store, de um Firestore, né? Tem a parte de Firebase Auth, onde você adiciona já diretamente o suporte. Eu fico meio pé atrás com isso, porque eu não sei o nível de customização. Eu não testei ainda, se você testou, deixa no comentário aqui falando se você gostou, se você realmente acha que vale a pena. Por quê? Porque mesmo que eu trabalhe só com Firebase, eu não tenho outro back-end, eu tenho que só fazer autenticação com Firebase. Normalmente eu vou ter que customizar esse login, baseado em cima do que o designer fez para uma empresa em específico, nas cores, logos e tudo mais. Então eu ficar engessado com um tipo específico de layout pode ser ruim. Eu não fiz o teste ainda, então se você fez, deixa aí pra gente aqui
na descrição se você gostou, se realmente isso vai ser útil para o nosso dia a dia. Eu não tive que testar ainda e não vou dar minha opinião, mas depois que eu testar, com certeza eu venho aqui. E galera, antes de mais nada, eu queria falar para vocês que a gente está de cenário novo. Muito bem, nós estamos de cenário novo, estou testando aqui esse novo modelo de cenário. Se você gostou, lembre de comentar aqui, fala se você achou que tá mais legal, se não tá. Troquei câmera, troquei algumas outras coisas aqui, iluminação, para ficar tudo melhor aqui, para tentar trazer um conteúdo mais bonito para vocês e melhor. Espero que vocês tenham gostado, deixa no comentário e já deixa aquele dedo no like, já que eu tô falando com vocês, já deixa aquele dedo no like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Vamos lá, e voltando aqui para nossa alteração. A próxima alteração que a gente fez aqui, que veio, né, que veio no Flutter 2.8, é um mapeador automático de collection. Não sei se você já utilizou, mas existe o JSON Serializable, que era um pacote bem interessante para você fazer automaticamente conversões de JSON para modelos, né? JSON Serializable com JSON Annotation. Mas quando você envolve Firebase, né? Quando você está dentro do Firebase, você tem uma store do Firebase, essa conversão não dava mais para ser utilizada. A gente teria que customizar, fazer algumas coisas para customizar. Então foi adicionado um pacote que chama Cloud Firestore ODM. E o Cloud Firestore ODM Generator, se eu não me engano, junto com JSON Annotation, você consegue fazer uma serialização tanto de JSON quanto de stores do Firebase. Você informa qual é a store e ele automaticamente já faz essa conversão para você, tá bom? Outro cara que eu não testei ainda, mas chegou aí, que talvez seja uma coisa bem interessante pra gente fazer, certo? Uma outra questão é o canal de dev, como eu já falei, ele não existe mais, então fique com muita atenção nisso. E por último, uma questão sobre os break changes. E é isso que é uma coisa que é onde a gente tem que sempre se preocupar mais quando a gente vai fazer uma atualização do Flutter. Então olhe, mesmo que você não consiga entender tudo que foi atualizado para trás, olhe pelo menos os break changes. Break changes nada mais é do que aquilo que deixou de existir dentro da aplicação. Então são umas quebras, alterações que quebram a sua aplicação, dependendo da versão que você estava, tá bom? E algumas delas são importantes aqui. Uma delas é o auto-validate dentro do text form field, dentro do form. Se você utilizava, já está descontinuado, deprecated há bastante tempo. Mas agora ele foi removido. Mas tem um que eu acho que ainda provavelmente deve vir uma atualização. Eles pisaram na bola. Que é o quê? O bottom navigation bar item.title. O ponto title, que é o atributo title de um bottom navigation bar, ele está está deprecated, está obsoleto, né? Ele não era mais para ser utilizado desde a versão 1.19, se eu não me engano. Porém, na versão 2.8, ele ainda existe dentro da API. E ele não foi removido da API, mas se você tentar utilizar, ele vai te dar um erro, tá bom? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês pelo Dartpad. Vou ver aqui se a gente vai conseguir. Vou dar um new Dartpad aqui. E aqui Flutter, vou criar um Flutter aqui. Dentro desse cara aqui, cadê um scaffold? Vou adicionar aqui um scaffold. Já tem o scaffold aqui. Eu vou colocar aqui o bottom navigation bar, que vai ser um bottom navigation bar, ok? E dentro desse cara, nós temos aqui os itens. E aqui dentro de itens, bottom navigation bar item. Certo? E dentro desse cara aqui, nós precisamos obrigatoriamente ter um icon, né? Icon, icon, icons, qualquer coisa. Deixa eu pegar aqui o Ctrl espaço aqui que ele está reclamando. Qualquer um deles, certo? E o bottom navigation bar, se eu não me engano, ele precisa ter... Tem um cara aqui também que é obrigatório, que é a questão do label, né? Esse cara é o cara obrigatório. Teste. Se eu não me engano, acho que eu tenho que colocar 2, né? O bottom navigation bar não pode ser um só. Então, vírgula, o segundo aqui. Beleza. Então, esse cara aqui, deixa eu dar um hide aqui das issues, e pronto, está funcionando. Porém, olha que interessante. Nós temos aqui o quê? O cara que está depreciado, né? Que foi removido, que é o title. Se eu colocar aqui um title, ele não me dá erro de compilação. Ele continua existindo aqui. Ó, text, ele continua existindo.
beleza, o title está deprecated, né? Está descontinuado, mas ele continua aqui. Só que se eu utilizar ele me dá erro na minha aplicação, ó, script error. Então ele dá erro na minha aplicação, ele não dá erro de compilação, ele dá erro da execução. Então isso é um problema, tá? Porque normalmente quando tem um break change que um atributo é removido, ele dá erro de compilação. Isso aqui tinha que dar erro de compilação. Aqui só tá falando, ó, se eu olhar aqui os shows, né? Title is deprecated. Tá vendo aqui, ó? Ele só está deprecated. Então você deve ser movido para usar o label, né? Que depois foi depreciado na versão. Foi descontinuado na versão 1.19. Então faz tempo que está descontinuado. Mas se você usava ele, quando você atualizar para 2.8, sua aplicação não vai dar erro, vai continuar somente esse info aparecendo para você. Porém, se você tentar rodar a sua aplicação, ela vai dar erro. Tá? Não vai conseguir executar. Então, muita atenção nesse ponto em específico, ok? E preste bastante atenção. Deve vir uma atualização logo que vai remover da API bottom bar o item mesmo, né? Para ir realmente dar um erro de compilação para você e te ajudar com relação a isso. Mas, por enquanto, nessa versão está com esse problema, tá bom? E agora a minha opinião sobre isso. Não tem problema de atualizar. Se você não usa o bottom navigation bar item com o title, pode atualizar sem problema. Eu atualizei mais de 12 projetos dentro da Academia do Flutter, tá? Tanto Dart quanto Flutter, e também projetos de clientes meus, e não tive problema nenhum, porque eu não uso API deprecated, né? Quando ela tá deprecated, eu já automaticamente removo do meu projeto, já utilizo a nova. Então eu costumo sempre fazer esse tipo de atualização. Mas se você não faz isso, só preste atenção nesse ponto em específico, porque ela não existe mais na API. Teoricamente ela não funciona, mas ela ainda existe na API, na verdade. Beleza, galera? Então era isso. Vídeo novo, vídeo agora com um cenário diferente. Deixa aquele comentário, deixa aquele like se você gostou do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!